Vamos dar continuidade aqui. Vamos chamar o médico neurologista da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o doutor Edmar Zanotelli. Por favor, doutor, com a palavra. Bom dia a todos. Tá bom. Não precisa. Para trocar de lugar já resolve. Bom dia a todos. Agradeço imensamente ao convite, Fátima, o Renato, senador Romário, senador que já era meu ídolo, agora é um ídolo maior ainda. Obrigado. E para falar um pouquinho sobre a amiotrofia espinhal. Eu me considero um neurologista que tem alguma experiência em amiotrofia espinhal. Eu trabalho com esses pacientes há mais de 20 anos. Como vocês observaram na fala da Fátima, a doença foi descrita há mais de 130 anos atrás. E pouca coisa aconteceu em termos de perspectiva terapêutica. Nesse período que eu venho trabalhando com pacientes com atrofia muscular espinhal, tanto na Universidade de São Paulo, quanto na ACD, eu vejo muitos pacientes meus aqui, alguns familiares que tiveram a oportunidade de passar comigo. A maior angústia para o médico e para mim era sempre falar a mesma coisa para os pacientes. Nós não temos nada a oferecer em termos de tratamento para vocês. E a gente fala isso com muita dor, porque conhecendo a atrofia muscular espinhal, eu sabia que o retorno daquele paciente, daqui 6 meses, daqui 1 ano, ele viria pior. Como vocês sabem, eu não vou aqui dar uma aula de atrofia muscular espinhal, porque vocês conhecem até mais a doença do que a gente. A doença afeta a medula, uma célula na medula, falta um gene importante para manter essa célula funcionando, e quando o indivíduo nasce sem esse gene, a célula começa a morrer e leva a uma fraqueza muscular. Tem criança que tem um quadro muito grave e tem indivíduos que têm um quadro mais leve. Mas uma coisa é importante, sempre a doença é progressiva. Às vezes ela progride mais rápido, às vezes ela progride mais lento. Então, pacientes que eu acompanho há 10 anos, há 20 anos, eles estão sempre piorando, sempre piorando. A gente tentou fazer de tudo. Tratamento multidisciplinar, fisioterapia, o que pode ser feito. Obviamente, isso melhorou muito a qualidade de vida dos pacientes. Mas a gente não tinha oportunidade de falar, olha, eu tenho uma opção terapêutica para poder parar com a progressão dessa doença. Então, o primeiro grande sonho dos pacientes e dos médicos que atendiam esses pacientes é tentar encontrar algum medicamento que pelo menos parasse a progressão. Para falar, não, a doença não vai piorar mais. Você já cria um alento, uma calmaria na família. O segundo grande sonho era, eventualmente, até recuperar funções motoras que o paciente tinha perdido. Eu confesso que eu não imaginava que eu ia estar vivo para ver isso acontecer agora. Não há dúvida que, no futuro, todas as doenças genéticas vão ter cura, daqui 100, 200, 300 anos. Eu não esperava ver isso vivo ainda. A primeira aula que eu assisti no Congresso Internacional do colega mostrando a experiência com Spinraza, a gente teve dificuldade até de acreditar que aquilo era verdade. Aí foi uma segunda aula, uma terceira aula, e a gente começou a perceber que milagre é esse que está acontecendo. E a gente começou a perceber que o sonho desses pacientes e das famílias estava acontecendo. Né? Então, que medicamento é esse? Esse medicamento vai lá, atua na parte do gene e ajuda esse gene a produzir novamente a proteína. E a doença para de progredir. Então, esse é o primeiro mecanismo. Quanto mais precoce você inicia o tratamento, melhor é. O início tardio do tratamento, ele também causa algum benefício. Primeiro que ele evita que a doença continue progredindo. Ele pode recuperar algumas funções que são fundamentais para a família, como, por exemplo, a Fátima comentou, a função respiratória. Às vezes parece uma bobagem, mas não é. Eu vim aqui para discutir custo do remédio, o remédio é caro. Esse não é o meu objetivo. Mas eu posso falar de custo. Compare um indivíduo em home care, um indivíduo numa unidade de terapia intensiva, quanto custa para o governo um leito de terapia intensiva ocupado por uma criança com amiotrofia espinhal? Quanto custa o equipamento ventilatório? Quanto custa uma abordagem multidisciplinar? Por que, então,
tratamento eficaz e você reduzir o custo para o outro lado. Então, por que o Ministério da Saúde não coloca na balança esse peso? Né? Então, surgiu o medicamento. Agora vem essa questão. Por que o remédio trata alguns? Por que não vai tratar outros? Imagina um estudo clínico para hipertensão arterial. O que o laboratório vai fazer para mostrar que aquela droga funcione? Ele vai selecionar alguns pacientes que não têm outro problema de saúde, que são grupos específicos de pacientes, para poder provar que o remédio funcione. Na hora que provou que o remédio funciona, esse remédio vai servir para todo mundo. E é assim também que tem que ser para a amiotrofia espinhal. Quando os estudos clínicos foram desenhados, isso é importante a Conitec entender. Observe que a Anvisa entendeu, o FDA entendeu. Quando os estudos clínicos são desenhados, você não precisa colocar todos os pacientes no estudo clínico, você coloca um grupo seleto de pacientes, primeiro para provar que o remédio é seguro, não vai causar nenhum problema, e depois para provar que o remédio é eficaz. Observe que o FDA nem esperou o estudo terminar para poder aprovar o medicamento. O estudo foi interrompido no meio. Tal foi a intensa eficácia que o remédio demonstrou. E a Anvisa aprovou rapidamente também. Agora vem falar que paciente que tem escoliose, que paciente que tem mais de 7 meses de idade, paciente que tem traqueostomia não vai tomar o medicamento? Isso é uma coisa que não faz sentido. E qual especialista que vai falar para mim, que sou especialista em amiotrofia espinhal, que a minha prescrição para aquele paciente não serve? Então, isso é uma coisa que, para mim, também não faz sentido. Né? Então, o medicamento está aí, é um medicamento caro, eu vejo muitos benefícios, até a possibilidade de colocar uma criança que vai crescer e estudar no mercado de trabalho, melhorar um pouco a qualidade de vida da família, como a Fátima falou, a destruição que essa família vai ter com o diagnóstico de amiotrofia espinhal. Como é ruim para o médico chegar para a família e falar que é uma amiotrofia espinhal ou que é uma distrofia muscular de Duchenne, e você acompanhar todo o sofrimento por muitos anos, e agora você ter um sonho realizado, você não pode prescrever. Vocês sabem que o médico do serviço público não pode prescrever o remédio dentro do hospital do serviço público, vocês sabem disso? Ou seja, eu quando me formei, eu recebi a informação que a minha prescrição era soberana. Agora não é mais. Agora eu só posso prescrever o que o diretor do meu hospital determina, mesmo eu sabendo da importância do medicamento para a vida do paciente. Também não faz sentido isso. Vocês sabiam que na Argentina, mesmo os médicos que estão prescrevendo o medicamento no serviço privado, eles estão sendo perseguidos, estão sendo mandados embora. Então, existe agora essa caça às bruxas, ninguém pode prescrever o remédio correndo o risco de ser perseguido. Tudo para evitar custo, tudo para evitar gasto. Então, eu não preciso repetir tudo que foi falado aqui, e que vocês sabem muito bem. Então, é muito importante que o Ministério Público, o Ministério da Saúde, ele entenda que existem especialistas que trabalham com a atrofia muscular espinhal há muitos anos. E esses especialistas precisam ser ouvidos, eles precisam participar dessas decisões. Eu não quero participar de uma decisão pericial de um indivíduo que tem câncer, porque não é minha área. Eu não sei nem como que a família vive com um indivíduo com câncer em casa, eu não sei. Mas eu sei como que é a família que vive com atrofia muscular espinhal. Então, eu acho que nós, neurologistas, que temos experiência com atrofia muscular espinhal, a gente tem que ter uma participação um pouco maior para poder tomar esse tipo de decisão. E outra coisa, estudo clínico, eu sei para que serve um estudo clínico. O estudo clínico mostrou a eficácia do medicamento. Então, ele serve para todo mundo. Uma criança que está há 16 anos no respirador, que não mexe mais nada, vocês podem acreditar, ela continua piorando. Se eu for rever essa criança daqui 5 anos, ela está pior. Então, se eu conseguir um medicamento que estabilize a doença, eu já vou estar realizando o sonho. Então, eu não posso privar essas famílias que vêm lutando há tantos anos, agora, por critérios que, na verdade, não são critérios que nós, especialistas em atrofia muscular espinhal, aceitamos. Né? Além do mais,
Já existem publicações recentes na Alemanha e na Itália, aí no PubMed, mostrando que pacientes que não entraram nesses critérios de estudo, eles estão tomando medicamento e estão melhorando. Então, já existe estudo publicado médico, parece que as pessoas não querem ver esse tipo de estudo. E existe a vida real. A vida real são vocês. É o que o Renato está experimentando com o filho dele. Por isso, agora, eu peço também um pouquinho a palavra ao Dr. Rodrigo Holanda de Mendonça, porque o Dr. Rodrigo ele está tratando um certo número de pacientes e a maioria deles não entrariam no estudo, não estão nesses critérios. São pacientes que têm escoliose, são pacientes que têm traqueostomia. E ele tem uma experiência para mostrar, e ele nunca foi solicitado a falar sobre isso no Ministério da Saúde ou na Conitec, que é diferente da visão que as pessoas têm. Na verdade, o doutor Rodrigo está na segunda mesa, ele vai fazer a exposição Perfeito, dele. ótimo. Então, na segunda mesa, o doutor Rodrigo fala da experiência pessoal dele, acima de 6 meses já com pacientes tomando Spinraza. Então, eu termino a minha fala praticamente enfatizando tudo que foi falado aqui pelos familiares e mostrando que nós, médicos neurologistas, que trabalhamos com atrofia muscular espinhal, nós entendemos perfeitamente a necessidade do medicamento para todos os pacientes com atrofia muscular espinhal. Não há critério de exclusão, não há. O critério de exclusão foi criado para você montar um estudo clínico. O estudo clínico acabou. Agora o remédio está na vida real das pessoas e ele tem que ser prescrito. Eu não gostaria de ver a minha prescrição ser questionada, porque eu tenho experiência com atrofia muscular espinhal. Ok? Agradeço novamente ao senador Romário. Muito obrigado, doutor Zanotelli.